Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, vamos meditar na palavra. Sempre há uma grande expectativa em nosso coração sobre a palavra que será ministrada, porque nós cremos no Deus da palavra, nós cremos na palavra de Deus e cremos que Deus fala. Amém? Então, gostaria de te convidar a abrirmos juntos a Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, por favor. Eu vou pedir que você fique à vontade. Não precisa se levantar, não. Pode ficar sentado em total reverência. O que importa é que você medite nessas palavras desse salmo tão belo, tão conhecido, que é o Salmo 133. Todos encontraram? Nessa versão que será lida, diz da seguinte forma: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Que Deus ministre essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados, esse Salmo 33, é um dos salmos prediletos entre os judeus. É um salmo de celebração. Eles entoam esse salmo dançando. E segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles nos informam que esse salmo atribuído a Davi, ele veio a ser composto, a composição desse salmo, ela ocorreu no dia da sua consagração. Só que é interessante que Davi, diferente de todos os demais reis, ele teve 3 consagrações. A primeira consagração a rei ocorreu na sua casa, na casa do seu pai, Jessé. A segunda, ele já era um guerreiro, valente, conhecido, temido. E ela ocorreu na região de Judá, onde somente uma tribo reconheceu o reinado de Davi, a unção real da parte de Deus sobre a vida de Davi. Essa é a segunda consagração. A terceira consagração, logo após a morte do rei Saul, a Bíblia nos diz que toda a nação de Israel se reuniu para contemplar esse momento. Todas as 12 tribos se reuniram para contemplar a consagração do rei. E vieram representantes de todas as tribos: Rubens, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Assé, Gade e Naftali. Todas as tribos vindo do norte, sul, leste e oeste. E segundo os historiadores, Davi contempla essa cena ao vislumbrar e se deslumbrar diante desse episódio, vindo todas as multidões em procissões, cada um representando a sua tribo, vindo ao encontro desse momento tão solene. E a partir daí, usado pelo Espírito Santo, ele compõe um dos salmos mais conhecidos, mais belo, mais entoado. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
É nesse momento, nessas circunstâncias e nessa ocasião que ele vem a compor esse salmo tão poético, tão extraordinário, que enche os nossos corações de gozo, de satisfação e de graça. Porque nos fala de uma verdade que temos ignorado, principalmente em nossos dias, de tamanho ativismo, principalmente em nosso tempo, diante da pós-modernidade. Temos ignorado determinados valores. E esse valor da comunhão é essencial para a nossa sobrevivência. E Davi compreende essa verdade. Ele expõe essa verdade. E eu gostaria de juntamente convosco, tratar essa verdade, a bênção da comunhão. Entender que há uma bênção por trás da comunhão, que Deus espera que nós venhamos viver em comunhão. E ao pesquisar sobre essa palavra comunhão, qual é o sentido, qual é a semântica, a raiz etimológica dessa palavra comunhão, que verdadeiramente ela significa, sinceramente, pasme, eu fiquei perplexo. A palavra comunhão, ela vem de comum, aquilo que nós temos em comum. Se nós temos algo em comum, se nós temos algo além do que é comum, se nós temos algo que é grande entre nós, que é incomum e é grande, então eu pego essa palavra comum e coloco no aumentativo. Qual é o sentido? Comunhão. Então, se eu tenho algo contigo, algo em comum, e é tão grande, e é tão grande, e é tão grande, que eu tenho que dizer que é além do que é comum, daí nós chamamos de comunhão. E a realidade é que uma empresa sem comunhão entre patrão e funcionário, ela chega à falência. Um casamento sem comunhão entre esposo e esposa chega ao divórcio. Um relacionamento familiar entre pais e filhos sem comunhão chega a um desastre. Uma igreja sem comunhão entre membros e pastores, também chega a uma decadência espiritual e moral. Então o que nós precisamos é vivermos em comunhão. E essa comunhão só é possível quando nós compreendemos que há algo em comum entre a gente. Algo além do comum. Algo que é mais do que comum. Algo comum que é tão grande, que é tão grande, que é tão grande, que nós chamamos de comunhão. As nossas diferenças vão existir, as divergências sempre vão ocorrer, mas se o que nós temos em comum é chamado Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos suportar e superar, vencer e prevalecer para a glória de Deus. Amém? Problemas sempre vamos ter, desentendimento sempre vai haver, mas se o que nós temos em comum é maior, e eu creio que maior é aquele que nos une do que tudo aquilo que pode nos separar. Quantos podem levantar suas mãos aos céus e dizer amém? Maior é aquele que nos une. Quem é aquele que nos une? Jesus. Ele é o nosso elo, é o elo da nossa aliança, maior do que tudo que possa vir a nos separar. Sim, nele nós podemos viver verdadeiramente a comunhão. Agora, somente a nível de informação. Quando eu me deparei com esse sentido dessa palavra, tão extraordinária, comum, no aumentativo, comunhão, eu me deparei com outra. E eu acho por bem citar a nível de informação e de conhecimento. Perdão. É aumentativo de uma palavra chamada perda. Sempre para você exercer o perdão, você perde algo. E você perde em dois momentos. O primeiro momento é o seu sossego, é a sua paz. Não é? Você estava em paz, você estava sossegado e de repente vem aquela turbulência e fez com que você perdesse. Aí você vai exercitar algo maior ainda. É a perda no aumentativo. É perder o seu direito, a sua razão, o seu orgulho, a sua vaidade. E aí sim, essa perda no aumentativo torna-se o quê? Perdão.
É daí que surge a palavra perdão. É quando eu abro mão das minhas razões, quando eu abro mão dos meus direitos, sobretudo quando eu decido perder o meu orgulho, a minha vaidade, aí eu me deparo com esse sentido tão extraordinário da palavra perdão. E é tão extraordinário como eles se coadunam, como há uma harmonia entre essa palavra, porque não existe perdão sem comunhão, nem comunhão sem perdão. Imagine se Deus dissesse para nós: olha, eu perdoo todos vocês. No entanto, comunhão, não. Já pensou algumas pessoas que dizem assim: olha, eu até perdoo, mas, no entanto, entretanto, contudo, todavia, quero ele bem longe de mim. Eu já vi oração de pessoas que diziam bem assim: pastor, eu espero que o céu seja grande, mas que seja grande, muito grande mesmo. Eu disse: por quê, irmão? Porque eu não quero cruzar com fulano no céu. Aí eu disse: você tem certeza que vai para o céu? Olha, é bom rever o seu conceito. Enquanto há tempo, será que você tem certeza que vai para o céu? Então, não existe perdão sem comunhão, não existe comunhão sem perdão. E nós somos convidados por Deus a vivermos a bênção da comunhão. Agora, permita-me adentrar nesta palavra e compartilhar algumas verdades. O primeiro versículo nos diz: ó, como bom e agradável é viverem unidos os irmãos. A primeira lição aqui que eu aprendo é: a união é agradável ao Senhor. Quando eu me refiro à união, eu não me refiro a uma simples aglomeração de pessoas, a um simples ajuntamento de pessoas. Não. Essa união vai muito além. Essa união trata-se de nos aliançarmos uns nos outros, através do Senhor Jesus. Essa união vem de estarmos unidos. E o interessante é que essa união é agradável ao Senhor, porque é Deus quem fala. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Nós temos 2 filhinhos, um casal, eu e minha esposa, a missionária Vanessa, Gabriel, de 3 anos e meio, Sarinha, 1 ano e 7 meses. E é tão bom e tão agradável, né, vê-los brincando juntos, unidos. Em contrapartida, às vezes eles brigam. Às vezes Sara quer morder Gabriel, Gabriel quer puxar o cabelo de Sara. Começam a se atracar um com o outro. E a sensação que eu tenho, e Vanessa concorda, é que quando Sara agride Gabriel, é como se estivesse nos agredindo. Quando Gabriel atinge Sara, é como se estivesse nos atingindo. E você que é pai e tem mais de um filho, sabe muito bem o que eu estou falando. Qualquer discussão, qualquer desavença, qualquer desentendimento lhe ofende bastante, porque tudo que um pai quer é que os filhos vivam em unidade, em comunhão, em concordância, em harmonia. Por isso que Deus diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Esse é o sentimento expresso de Deus para nós. Muito bem. A Bíblia diz que do profundo do coração da criança flui o perfeito louvor. Está vendo aí? Ela diz: muito bem. E é isso que Deus espera de nós. A união agradável ao Senhor. Sabe o que isso significa? Quer agradar a Deus, meu irmão? Quantos aqui querem agradar a Deus? Esse é o maior objetivo da minha vida. Se você quer agradar a Deus, aprenda a viver em comunhão com o seu irmão. Aprenda a viver em comunhão com o seu irmão. Por mais divergências que haja, desentendimentos que possa existir entre vocês, a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Agora, suportar, a gente tem aquela interpretação sempre errônea, né? Aquela interpretação equivocada. Eu suporto fulano. Você não entendeu o que é o significado da palavra suporte? Deixa eu ver aqui. Daniel, por gentileza, me ajuda aqui, meu amado. Vou te ensinar o sentido da palavra suporte. É quando você se torna um suporte na vida do irmão. Oh, glória! Agora eu sei porque você me escolheu, né? Ele disse: agora eu entendo porque você me escolheu. Eu olhei para um lado ali, o Rodolfo, o Daniel.
É melhor ser suporte na vida do Daniel. Suportar um ao outro. Ser suporte na vida do teu irmão. Porque a Bíblia nos ensina que os fortes têm que suportar as fraquezas dos fracos. E os crentes espirituais têm que corrigir os carnais com espírito de brandura. É um ajudando o outro a todos alcançarem a unidade, a maturidade. Amém? Então, como é bom, é Deus falando, e é agradável viverem unidos os irmãos. Se você quer agradar a Deus, comece a entender que é através da sua comunhão com os seus irmãos. E essa comunhão diária, cotidiana, no dia a dia. E saiba de uma coisa, Deus vai colocar pessoas complicadas na sua vida. Amém? Como é que você pode dizer que perdoa se você nunca teve motivos para se vingar? Como é que você pode dizer que ama se nunca você veio a ser provado a odiar alguém? Como é que você pode exercitar os frutos do Espírito se você vive na sua zona de conforto, enclausurado? É diante das pessoas complicadas que nós vamos nos aperfeiçoando na graça de Cristo. E de alguma forma ensinando elas a crescer. Foi assim que Jesus fez. E é assim que Ele nos ensina a fazer. E dessa forma nós agradamos o coração do Pai. Do Pai que diz: é bom e é agradável que os irmãos vivam em união. Olha que interessante. Que os irmãos, nós não somos irmãos biológicos, mas somos irmãos do mesmo sangue. Somos irmãos do mesmo sangue. Do sangue de Jesus. Amém? Somos irmãos do mesmo pai e da mesma mãe também. Mesmo pai, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E a mãe, a Bíblia. Amém? Não sei o que foi que você pensou. Mas nós somos irmãos de pai e de mãe. E essa relação é tão grande, irmãos, tão grande essa relação fraternal que há, viverem unidos entre irmãos, que lá no céu não haverá relação conjugal, não haverá relação de pais e filhos de pais, será tudo irmão. Deixa eu ver se você entende melhor. Lá no céu, a relação que eu tenho com minha mãe, Maria José, não vai haver mais. Lá no céu, a relação que eu tenho com minha esposa, né, marido e marida, gostou? Não haverá mais. A relação que eu tenho com os meus filhos, de pai e filhos, não haverá mais. Mas a única relação que vai prevalecer para todos sempre, sabe qual é a relação? De irmãos. Já parou para pensar como é forte essa palavra e como a Bíblia nos ensina a chamarmos uns aos outros de irmãos? Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: irmão, irmã, meu irmão, minha irmã. Olha que coisa linda. Deus dá um sorriso no céu quando nós vivemos em comunhão na terra. Amém? Vamos extrair esse sorriso da face do Senhor em todo tempo em nossa vida. Porque a união é agradável ao Senhor. Mas segundo lugar que eu aprendo nesse texto é quando nos diz no versículo 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Segundo lugar, união é sagrada entre irmãos. A nossa relação é algo sagrado. Você já parou para pensar nisso? É tão sagrado que a Bíblia diz: olhe, não ouse ceiar se você não estiver em comunhão com o seu irmão. Por isso que existem pessoas doentes e morrendo em nosso meio, porque estão ceando sem examinar a si mesmo, de uma forma displicente e negligente. Não ouse ceiar se você está intrigado do seu irmão. Se surpreendeu com isso? Ouça mais essa verdade. A Bíblia diz que Deus não quer a sua oferta. Deus não quer o seu dízimo. Se antes você não for ao encontro do seu irmão e pedir perdão. Você pode doar fortunas e fortunas. Não vai passar de sacrifício de tolo perante o Senhor.
Porque o que Deus espera de nós é a verdadeira comunhão, e essa comunhão é sagrada pela comparação que se faz. O óleo que descia sobre a cabeça, presta bem atenção, o óleo que vem do alto, vem de cima para baixo, desce na cabeça, vem pela barba de Arão, até as golas das suas vestes. Olha, gente, o óleo naquela época era diferente do óleo de hoje, tá? Hoje o óleo que existe, o óleo de óleo de soja, né? Diferente. Óleo, não é o soia, nem o primor, nem o lisa, né? Não é nenhum desses óleos não, tá? O óleo naquela época do azeite da consagração, ele era pegajoso, melequento, sabe, bem pegajoso, bem grosso mesmo. E ele descia sobre a cabeça de Arão, sobre as barbas de Arão, até as golas da sua veste. E o que o óleo representava era a consagração. Era usado por meios medicamentosos, porque também era terapêutico, curava, sarava, ao ponto que a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curado, porque muito pode a oração de um justo. Esse óleo representa essa consagração, representa o Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, a nossa união com os nossos irmãos deve ser considerado como algo sagrado. E se você ainda não aprendeu a conviver com o teu irmão na igreja, se você ainda não aprendeu a viver com o teu irmão na terra, a pergunta é: o que é que você pretende fazer no céu? O que é que você pretende fazer no céu? E a minha oração é que venhamos viver a essência da comunhão, tratando-a como algo sagrado, representando o azeite do Espírito Santo, que venhamos nos importar com as pessoas que entram e saem dessa igreja. É verdade que às vezes entra pessoa em silêncio e sai calada, pessoas bem discretas, sutilmente entra, não querem se envolver, não querem participar, mas compete a mim, compete a você procurar quem são elas, onde elas estão, o que é que elas fazem, de que forma nós podemos ajudá-la. E, gente, olha, aqueles rapazes ali, tem Rony, tem o Williams, eles não são manequim de igreja, não. Eles estão ali para cumprimentar vocês, para sorrir para vocês, para dizer sejam bem-vindos. Dá um alô para eles quando passarem. Amém, Williams? Amém, Rony? Olha para ele e diz: ô paz, irmão, boa noite, Feliz Natal, próspero ano novo. Tem pessoas que entram e saem ali e não falam nem com os diáconos, nem com o ministério de recepção. E se há algo que nós devemos manter, é essa comunhão calorosa, que ela torna-se contagiante. É isso que Deus espera de nossas vidas, porque essa comunhão, ela é sagrada. De modo que a Bíblia diz: se você diz que conhece a Deus, e tem comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo ignora o seu irmão, mentiroso. Porque como é que você pode conhecer aquilo que não vê, e ao mesmo tempo ignorar aquilo que vê? Então todo o meu discurso, por mais eloquente que venha a ser, se não houver amor nas minhas relações interpessoais, não haverá graça nenhuma diante da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo? Não haverá. Pois é fácil e muito confortável dizer que amo aquele que não vejo, enquanto aquele que vejo e tenho que lidar todos os dias, esse sim eu nego, recuso e reprimo o meu amor para com ele. Portanto, a união é algo sagrado entre os irmãos. Amém? Que venhamos prezar por essa verdade, onde a Bíblia diz: é como óleo precioso. A palavra precioso vem de apreço, e tudo aquilo que nós temos um apreço, sobre ele é estabelecido um preço. Então, esse óleo precioso sobre a cabeça vem de cima para baixo e vem tomando conta de todo o nosso corpo, até a gola das nossas vestes. Que esse óleo, que essa relação sagrada venha tomar parte de toda a sua vida, da mente, do
intelecto, do coração, que venha dominar todo o seu ser, e que você venha entender que sua relação com o seu irmão é algo precioso, que a comunhão é algo sagrado para o Senhor. Louvado seja Deus, pois a Bíblia nos diz, Mateus 12, 25, que o reino dividido, que uma casa dividida não subsistirá. E Amós capítulo 3, versículo 3 diz, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Portanto, irmãos, venhamos assim entender e assim viver em nome de Jesus. Terceiro versículo nos diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Terceira lição, a união abençoa a igreja. É como o monte de Hermon, que desce sobre, é como o orvalho do Hermon. Olha bem para o orvalho. Na nossa região, na realidade do nosso país tropical, que existe chuvas, nós desconhecemos tanto o orvalho, que é muito comum no norte de Israel, porque não tem tantas chuvas, e o orvalho é justamente responsável por fazer os campos florescer e a terra se tornar fértil. Sem o orvalho não há vida. Então o orvalho vem do Monte Hermon, desce sobre os montes de Sião, dali tem a nascente do Rio Jordão, até o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é responsável por 80% da água potável daquele povo. Então você entende quanto o Monte Hermon é importante para eles? E o Monte Hermon nos fala aqui esse texto sobre o orvalho. O orvalho, de uma forma discreta. O orvalho vem descendo todas as madrugadas, sem estrondos, sem alarde, não é relâmpago, não é trovões, porque verdadeiras amizades não precisa de serem afetadas, dessa labaféria, desse alvoroço todo que há. Quando você tira uma foto, está lá colocando no WhatsApp, no Facebook, eu e meu amigo, eu e minha amiga, só Deus sabe se é verdade ou não. Não é? Essa labaféria que há, não precisa, as verdadeiras amizades são cultivadas como orvalho, sutilmente. Com o tempo, são mantidas, com o tempo, elas são preservadas. E a Bíblia nos faz essa comparação. Ali ordena o Senhor e a sua bênção e vida para sempre. Eu pergunto a você, quantos querem ser abençoados? Quantos querem ter suas casas, seus ministérios, sua igreja abençoado? A Bíblia diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Sabe, querido, eu oro ao Senhor, confesso isso a você, para que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja forte na pregação, no ensino, na palavra. Que seja uma igreja forte na doutrina. Que seja uma igreja forte no louvor, na adoração. Mas, sobretudo, a minha oração é que sejamos uma igreja viva, em comunhão. Caso contrário, jamais desfrutaremos a bênção do Senhor. Porque Deus só ordena a sua bênção e a sua vida aonde há comunhão. Na casa que há comunhão, na igreja que há comunhão, no relacionamento e no ministério que há comunhão. Somente aqueles que vivem em comunhão podem desfrutar das benevolências divinas. Louvado seja Deus. Somente aqueles que se entregam a essa verdade podem receber essa palavra. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Por alguns momentos, não. Por uma estação, não. Por uma temporada, não. Para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Louvado seja Deus. Essa igreja tem em torno de 10 ministérios de louvor, contando com coral também das mulheres, dos homens. Tem shot crente, que é só de forró,
né? Pé de Serra ali com o nosso irmão Edenilson. Deixa eu aproveitar o ensejo e relembrar, me ajuda, missionária, se eu esquecer de alguma. Tem um ministério Santidade ao Senhor, tem um ministério a serviço do Rei, tem um ministério Teus, tem um ministério da Atos da Adoração, tem um ministério Swing e Louvor, tem um ministério Levando Amor, que é só para encontros de casamentos, encontros de famílias. Tem um coral também de homens e de mulheres. São tantos ministérios, e eu sei que vocês se esforçam para dar o melhor. Isso é bom. E nunca deixe de fazer isso, de se dedicarem, de se aprimorarem para oferecer o melhor através do canto, através da adoração. Mas não se esqueça também que se não vivermos em comunhão, jamais o Senhor ordenará a sua bênção e a sua vida em nosso ministério. Temos ministérios de jovens, de crianças, temos ministérios de ações sociais, ministério da família, ministério de homens, ministério de mulheres, e o nosso desejo é que esses ministérios venham crescer, venham prosperar, venham prevalecer no reino do Senhor. Mas a verdade é que se não houver comunhão, não haverá bênção, não haverá vida. A gente pode ensaiar, apresentar espetáculos para Deus, causar entretenimento para os homens, mas nunca desfrutarmos da vida do Senhor. Podemos realizar congressos maravilhosos, discussões maravilhosas, retiros maravilhosos, todas as atividades de uma forma formidável, impecável. Mas se não houver comunhão, não haverá vida, não haverá bênção do Senhor. E há momentos que a gente precisa parar e rever os nossos conceitos e os nossos valores e perguntarmos para nós mesmos o que verdadeiramente importa. Podemos construir templos suntuosos, confortáveis, mas se não houver essa comunhão, não ficará pedra sobre pedra. Podemos nos debruçar diante da palavra, ministrar e transmitir com eloquência, com segurança, o ensinamento das Escrituras, mas se não houver comunhão, ali o Senhor não vai ordenar a bênção, ali o Senhor não vai ordenar a vida. Por isso, às vezes, é importante perguntar quem eu sou, me perguntar quem eu sou fora do púlpito, quem eu sou sem o microfone na mão. E se eu faço essa pergunta para mim, por que não perguntar para você quem é você sem o seu instrumento? Sem o baixo, sem a guitarra, sem o violão, sem o teclado, sem a bateria. Quem é você? Ou ritualiza esse lugar como um lugar especial. Um dia desse, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não vou para a igreja não. Eu disse: por quê? Porque eu não preciso ir para a igreja para encontrar com Deus. Eu disse: você está certo. Ele regalou os olhos. Não precisa ir para Deus, para a igreja para encontrar com Deus, não. Não. Ele disse: o senhor concorda? Eu disse: concordo. Você pode ter um encontro com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer rua. Basta abrir o teu coração. Ele disse: pastor, e o que é que o senhor vai fazer na igreja? Ah, sim, você fez a pergunta boa. Sabe o que é que eu vou fazer na igreja? Eu vou me encontrar com os meus irmãos. Eu vou me encontrar. E eu sei que quando eu me encontro com os meus irmãos com um propósito, e o nosso propósito aqui é buscar a Deus, esse encontro é melhor, esse encontro é maior. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele está no meio do seu povo. Que é onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se fará presente. O que dois ou mais pedirem, Ele atenderá. Então, meu propósito de vir aqui é me encontrar contigo e juntos nos encontrarmos com Deus. Agora, alegar que você vai para a igreja para encontrar com Deus, você pode encontrar Deus em qualquer lugar, isso é um fato. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que nós não podemos em momento algum ignorar ou subestimar a importância da nossa comunhão. Eu preciso de você, e se você nunca ouviu isso, eu quero enfatizar cada palavra dessa frase: eu preciso de você. Você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim.
Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Precisamos um dos outros. Isso é fato. Isso é comunhão. E é incrível como Jesus era um ser sociável. Ele olhava para as pessoas, ele tocava nas pessoas, ele ouvia as pessoas, ele sentia as pessoas. E nós precisamos expressar a natureza de Cristo em nossas vidas. Olhando para as pessoas, tocando, sentindo, ouvindo as pessoas. Nós somos gente, gente precisa de gente. Isso é comunhão, é algo em comum. Se é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Agostinho, certa feita, ele falou sobre a arca de Noé. Sobre as 7 pessoas que estavam, sobre as 8 pessoas que estavam na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé, e as 3 esposas, suas 3 noras. 8 pessoas na arca, e o mundo todo sendo destruído pelas águas do dilúvio. Sabe o que foi que ele disse? Escuta bem, irmãos. Ele disse o seguinte: se não fosse o juízo do lado de fora da arca, ninguém suportaria o desconforto do lado de dentro. Entendeu? Eu faço uma analogia, uma metáfora, uma símile entre a igreja e a arca. E com todo respeito, irmão, tá? A igreja é semelhante à arca. E na igreja nós vamos encontrar vários tipos de crente. Tem um crente leão, aquele que se sente o rei do pedaço, chega até a rugir. Tem um crente coruja, tem um crente papagaio. Ai, meu pai eterno, fala, não para de falar. Tem um crente macaco que vive de ministério em ministério, 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 assim como o macaco fica de galho em galho. Tem um crente porco espinho, você não pode se aproximar dele, não. Tem o crente camaleão, mudanças constantes de humor. Uma hora é alegre e fala com todo mundo, mas devido aos transtornos bipolar, tem outra hora que, Pai do Senhor, né? Tem todo tipo de crente. Você está lembrando de algum aí para me ajudar? Hã? Crente o quê? Cobra? O que é que esse faz? Hein, mulher? Parece inofensivo, mas... Eita, essa eu não sabia, não. Mas tem. Tem crente pombo correio. Pega daqui, leva para lá, leva para aqui. É tanto tipo de crente, né, irmão? Crente preguiça, esse tem. Vamos para a igreja. Crente preguiça tem. Agora eu te faço uma pergunta. Você prefere estar do lado de dentro ou do lado de fora? Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que Noé fechou as portas pelo lado de dentro, mas Deus fechou as portas pelo lado de fora. Sabe o que isso significa? Quem estava do lado de fora não poderia entrar, mas quem estava do lado de dentro poderia sair. A igreja, como a arca de Noé, não é algo tão confortável como nós imaginamos. Sabe por quê? Ainda não chegamos no céu, irmão. Ainda não chegamos no céu.
Então vai haver os transtornos, os desconfortos, isso é completamente natural. Imagina aquele povo na embarcação, não é? A ânsia de vômito, o desconforto total, geral em suas vidas, ondas levando para um lado e para o outro. Assim é a igreja. Ei, igreja não é vitrine de perfeitos. Igreja é comunidade de arrependido. Nós estamos aqui porque somos pecadores, mas reconhecemos que há um Senhor, que há um Salvador. Jesus Cristo é o seu nome, e foi Ele quem nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. É por causa dele, por Ele, para Ele, que nós aqui estamos e que nós aqui vivemos e viveremos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a realidade. De repente você vai encontrar decepções na igreja que tinha no mundo, frustrações na igreja que tinha no mundo. Mas não se esqueça de uma coisa, meu irmão. A Bíblia tem uma promessa que Deus virá para arrebatar o seu povo, e tudo aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e na presença dele nós seremos transformados para todo sempre, e o lugar em que ele há de nos levar, haverá novos céus, nova terra, já não haverá mais sombra nem trevas alguma, porque tudo que passou se foi, e nova todas as coisas se fizeram. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor Edécio, meu pastor, me batizei na época dele, me converti na época dele. Ele dizia algo muito interessante: só olhe, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, você vai acabar contaminando essa igreja. Ela vai deixar de ser perfeita. A realidade é que não existe igrejas perfeitas. E alguns irmãos chegam para mim: pastor, eu queria que a igreja fosse igual à igreja primitiva. Qual delas? A igreja de Coríntios? Que os irmãos se devoravam, comiam um ao outro? Qual delas? A igreja de Atos, que os irmãos começam a brigar um com o outro. Paulo briga com Marcos, e um vai para um canto e outro vai para o outro. Qual dela? A igreja de Gálatas, que não queria ouvir Paulo e dizer que Paulo não era apóstolo? Qual delas? Não estou entendendo. A igreja de Jerusalém, que teve tantas dificuldades em acreditar no Cristo ressurreto? Qual delas? E quem conhece a história sabe que eu estou pegando leve aqui. Não estou falando todos os problemas da igreja de Coríntios. Igreja de Coríntios, acho que não existe uma igreja tão terrível quanto aquela em nosso tempo. Só para você ter uma ideia. Existia incesto naquela igreja. Existia pecados sérios, terríveis. É verdade que os apóstolos não compactuaram com o erro e logo pediram para que isso fosse corrigido e consertado. Mas tem pessoas que olham assim para a igreja primitiva: eu queria ser, e esquece que tinha suas virtudes, mas também tinha suas falhas, tinha as suas deficiências. O que eu acho bonito nessa igreja primitiva, aí sim, nós chegamos a um acordo, é quando a Bíblia diz: e eles perseveravam em comunhão. Repete comigo: e eles perseveravam em comunhão. E por perseverar, insistir, persistir em comunhão, quando tudo diz que não, você diz que sim. Quando todos dizem: olha, desista, você diz não. Quando nós perseveramos em comunhão, aí a Bíblia nos fala que essa igreja alcançava a simpatia de todos os povos, e dia após dia o Senhor acrescentava o número de salvos, porque eles perseveravam em comunhão, não desistia, não recuava, não retrocedia, não se entregava, mas acreditava que há algo em comum. E se temos algo que é além do comum, aí sim, nós viveremos a verdadeira comunhão. Oh, quão bom e quão agradável é
que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as golas da orla de Arão. É como orvalho que desce sobre o Hermon e sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para todo sempre. Eu te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Aperta firme a mão do teu irmão que está ao teu lado. Diz a ele: vamos viver em comunhão até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Segura firme a mão do teu irmão, porque eu quero ler só mais um texto. Com você em pé, fazendo esse pacto com o seu irmão. Antes de Jesus subir aos céus, ele faz uma oração pela igreja. Essa oração é a oração sacerdotal. E o incrível nessa oração é o que ele pede à igreja. Ele não pede à igreja conquistas territoriais. Ele não pede à igreja prosperidades materiais. Ele não pede à igreja dons espirituais, sinais, prodígios, milagres. A última oração de Jesus é assim, ó. Escuta só. Eu te rogo, ó Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me deste dado, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, para que o mundo conheça, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Sabe qual é o maior testemunho da igreja? Acho que você entendeu. Sabe qual é o nosso maior testemunho como igreja? Chama a tua atenção, irmãos, para essa verdade. O maior testemunho da igreja não é alcançar a mídia televisiva impressa, não é estar nas ondas dos rádios, não é construir grandes catedrais, templos, basílicas, santuários magníficos. Não é escrever livros, entoar canções, pregar sermões. O maior testemunho da igreja, é quando Jesus diz: para que eles creiam que tu estás em mim e eu neles, a fim de que todos sejam um. O maior testemunho da igreja é a comunhão. Sabe que eu digo isso? Você não conhece o coração de um pastor. Às vezes eu ouço filhos de crentes, nasceram num lar de crentes, e não estão hoje seguindo a Jesus. Sabe por quê? Porque ouviram os seus pais falando mal dos próprios irmãos, sem sabedoria. Eu ouço isso constantemente. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria criou uma revolta, uma ira, uma indignação. Não quero ir para aquele lugar por causa disso, por causa disso. Os pais sem sabedoria. Filhos de pastores afastados, desviados do evangelho, porque os pastores não tiveram sabedoria de saber quem é gente, quem é Deus. Pessoas desanimadas que não se convertem. Essa semana uma jovem estava me falando: pastor, eu estava
Antes de me converter, Deus me alcançou pela sua graça, mas eu estava em um salão e de repente uma pessoa falando mal de outra, e as duas da mesma igreja. Se não fosse um milagre, se não fosse a graça de Deus, eu jamais me converteria. Essa semana eu vi isso. O maior testemunho que nós podemos dar ao mundo é comunhão. É vivermos intensamente a comunhão em Cristo Jesus, através de uma só fé, de um só batismo, de uma só esperança, de um só Senhor. Você já ouviu a história de um pastor que foi visitar uma família? E essa família convidou o pastor para jantar. E tinha um menino de 5 anos, por aí. Aí ele ficava olhando para o pastor. Aí virava, ia para o outro lado. Aí ficava olhando para o pastor. E olhava. E a sua mãe inquieta já disse: meu filho, o que você tanto olhando para o pastor? Ah, mãe, eu estou procurando a outra cara do pastor. Como assim, meu filho? Papai disse que ele tinha 2 caras. Eu estou procurando a outra cara do pastor. Cuidado com as crianças. Cuidado com as crianças. Me fez lembrar dos pais que o telefone toca. A inocência, né? A pureza das crianças. Aí aí diz para o menino: olha, se for para mim, diga que eu não estou não. E o menino atende: olha, mamãe e papai acabou de mandar dizer que eles não estão não. A inocência e a pureza das crianças. Então, gente, vamos crescer em nome de Jesus. Quero dizer que eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Eu te amo, minha irmã, em Cristo Jesus. Esse amor, ele vem de Cristo Jesus. E nós podemos viver, nós podemos partilhar e declarar uns para os outros: eu te amo em Cristo Jesus. Jamais pensei que seria capaz de olhar para um homem e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Jesus fez isso. Eu olho para Lorival e digo: eu te amo em Cristo Jesus. Com vergonha eu posso olhar para Diogo e dizer: Diogo, eu te amo em Cristo Jesus. É o Evangelho. E é a verdade do Evangelho. Esse amor que recebemos do Pai. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos viver essa aliança, vamos viver esse pacto. Amém, irmãos? Vamos viver em comunhão. Muitos motivos teremos para não vivermos em comunhão. Para ser bem sincero, muitos motivos você vai ter, até para pensar em sair da arca. Mas um só motivo vai lhe fazer permanecer nesse lugar e viver em comunhão. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por Ele e para Ele somos o que somos e fazemos o que fazemos. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.